Cara, para pensar um segundo. A gente cresce ouvindo que tem que ser o melhor. O número 1. O cara que resolve tudo sozinho. A cultura do eu faço meu próprio COI é fortíssima. Mas aí você olha para um desenho de 20 e poucos anos atrás, tipo Digimon, e percebe que os caras estavam tentando avisar a gente de algo muito mais profundo. Não é só sobre bichinhos digitais que soltam fogo ou gelo. É sobre como a gente é incompleto por natureza e como a tal da amizade não é um papo fofinho de comercial de margarina, mas sim uma ferramenta de sobrevivência lógica e psicológica. 1. O embate do eu contra o nós. A primeira grande treta que a gente encontra em Digimon e na vida é o conflito entre o que a gente quer, o desejo individual, e o que a gente precisa, a moral e o coletivo. Pega o Tai e o Matt, por exemplo. O Tai é aquele moleque que quer resolver tudo no grito, na coragem cega. O desejo dele é ser o herói, o líder que atropela o problema. Já o Matt é o cara da retaguarda, o lobo solitário que tem medo de se machucar se chegar perto demais de alguém. Aqui mora a primeira contradição. Para o Tai ser um líder de verdade, ele precisa da cautela que ele detesta. Para o Matt ser alguém pleno, ele precisa da vulnerabilidade de confiar em alguém, algo que ele morre de medo de fazer. A complexidade humana nasce desse cabo de guerra. A gente quer ser independente porque a independência parece segura. Se eu não dependo de você, você não pode me decepcionar. Certo? Errado. Na lógica de Digimon. Se você se isola, você não evolui. A evolução, o Digivice brilhando, só rola quando o conflito interno é resolvido através do outro. É o paradoxo. Eu só me torno o meu melhor quando aceito que preciso de você. 2. O porquê do brasão. Não é poder, é fardo. Muita gente acha que os brasões, coragem, amizade, sabedoria, etc., são tipos superpoderes. Mas, se você olhar de perto, eles são o porquê profundo de cada personagem, ironicamente, a maior fonte de sofrimento deles. Investigar a tese por trás das ações desses personagens é entender que a amizade ali é uma forma de terapia forçada. Porque o Joe tem o brasão da confiança, sinceridade. Porque ele é o cara mais inseguro do grupo. Ele quer que tudo seja certinho porque tem pavor do caos. O porquê do Joe é a busca por estabilidade em um mundo que está literalmente se desfazendo. A cooperação, para ele, não é uma escolha prazerosa, é uma necessidade ética. Ele entende que, sozinho, o pânico consome. Quando ele se sacrifica pelo grupo, ele não está sendo apenas legal. Ele está validando a própria existência dentro de uma lógica de utilidade coletiva. A amizade em Digimon é apresentada como uma engrenagem. Se uma peça para de girar porque quer ser protagonista sozinha, a máquina inteira trava e o Devimon, ou qualquer outro vilão da vez, ganha. A cooperação é a tese de que a soma das partes é maior que o todo. É pura matemática emocional. 3. A zona cinzenta, o vilão que habita em nós. Aqui é onde a parada fica séria. Eu te desafio a não julgar o Kenjuji, o imperador Digimon, de cara. É fácil olhar para ele e falar: pô, o cara é um cuzão, tá escravizando os Digimons. Mas o que move o Ken? O luto pelo irmão, a pressão de ser perfeito, a solidão de ser um gênio em um mundo de pessoas comuns. O Ken tentou resolver o desafio da vida através do controle absoluto. Ele achou que, se ele mandasse em tudo, nada fugiria do seu domínio e ele nunca mais sofreria. A falta de cooperação dele era um mecanismo de defesa. Quando a gente se fecha e tenta controlar as pessoas ao nosso redor, a gente está agindo como o imperador Digimon. A vilania aqui não é uma escolha de ser mal, é uma falha em entender a alteridade. A cooperação em Digimon serve para mostrar que ninguém é puramente bom ou mal. A gente está apenas em diferentes estágios de conexão com os outros. Quando quem finalmente entende que precisa pedir perdão e trabalhar em equipe, ele não vira um santo. Ele apenas começa a lidar com a realidade de forma mais racional. A amizade é o que puxa a gente de volta da zona cinzenta do egoísmo total. 4. Universalidade. O digital é o nosso espelho. O dilema daqueles moleques perdidos numa ilha é com o que a gente vive hoje no Instagram, na escola ou no trabalho. A questão da identidade. Quem sou eu se meu Digimon não evoluir? Do tempo, a urgência de salvar o mundo versus o tempo de amadurecer. E da ética, é certo lutar contra seres que também sentem dor. A amizade em Digimon é uma metáfora para a rede de suporte que todo ser humano precisa para não coringar.
A gente vive numa era onde parece que a gente tem 5.000 amigos, mas na hora que o mestre das trevas, a vida real, aparece, uma depressão, um desemprego, uma perda, a gente percebe que a cooperação digital é rasa. O desenho foca na cooperação presencial, no olho, no dividir a comida racionada. Isso é universal porque fala da nossa vulnerabilidade biológica. A gente nasceu para viver em bando. O ser humano isolado é uma anomalia lógica. 5. A lógica da evolução simbiótica. Pensa comigo, por que o Digimon não evolui sozinho? Por que ele precisa de um humano? Essa é a maior sacada de lógica do tema. O Digimon representa o instinto, a força bruta, a energia pura. O humano representa a consciência, a moral, o dilema ético. A cooperação aqui não é só entre duas pessoas, mas entre dois tipos de existência. Sem a cooperação entre o eu racional, humano, e o eu instintivo, Digimon, não existe crescimento. Se você for só instinto, você é uma fera que destrói tudo, tipo quando Tai força o Greymon a virar Skull Greymon. Se você for só razão, você fica paralisado pelo medo das consequências. A evolução é o resultado exato do equilíbrio entre esses dois lados. É a razão usando o instinto para superar um obstáculo que nenhum dos dois venceria sozinho. 6. O desafio da alteridade. Aceitar o diferente. A gente fala muito de amizade como se fosse andar com gente igual a gente. Mas olha o grupo de Digimon. Uma patricinha, Mimi. Um nerd, Easy. Um valentão, Tai. Um cara certinho, Joe. Eles não têm nada a ver um com o outro. E é exatamente por isso que eles funcionam. A cooperação real exige que você suporte as chatices do outro em prol de um objetivo maior. A lógica é: o Easy tem a informação, mas não tem a coragem de ir para a linha de frente. O Tai tem a coragem, mas não sabe ler os dados. Se eles não cooperarem, ambos morrem. A amizade em Digimon é apresentada como uma necessidade estratégica. É aceitar que o outro possui uma peça do quebra-cabeça que você simplesmente não tem e nunca terá. Isso dói no ego, mas é o que salva a pele deles no fim do dia. 7. A fragilidade como ponto de união. Muitas vezes a gente acha que cooperação é juntar forças, mas em Digimon, muitas vezes é juntar fraquezas. É quando a Sora admite que se sente amada de um jeito distorcido, ou quando o TK mostra que tem medo de ser o caçula inútil. Quando eles expõem essas feridas, o grupo se fortalece. Isso desafia a lógica comum de que a gente tem que parecer forte o tempo todo para ser respeitado. Na real, a amizade verdadeira só começa quando a máscara cai. Se eu sei onde você é fraco, eu sei onde eu preciso te cobrir. E se você sabe onde eu sou fraco, você me protege ali. É como uma formação de escudo romana. Cada um protege o lado do outro. Se um tenta ser fortão e sai da linha, abre um buraco na defesa e todo mundo roda. 8. O tempo e a mudança. A amizade não é estática. Um ponto que a gente raramente discute é como a cooperação muda com o tempo. Digimon Adventure 3 e Last Evolution Kizuna mostram isso de um jeito doloroso. O tempo passa, as prioridades mudam, e aquela amizade de infância precisa ser renegociada. A lógica aqui é: cooperar quando se é criança e não se tem responsabilidades é fácil. Cooperar quando cada um tem sua vida, seus problemas, seus próprios monstros adultos é o verdadeiro desafio. A amizade não é um estado de espírito, é uma escolha lógica contínua. Você escolhe cooperar todo dia, mesmo quando está cansado, mesmo quando o outro está sendo um idiota. A importância da amizade para superar desafios não é sobre o poder do amor, é sobre a disciplina da lealdade. 9. Conclusão. A sintonia dos dados e das almas. No fim das contas, Digimon ensina que a gente vive num sistema. Seja ele digital ou biológico, sistemas dependem de conexões. Um nó sozinho na rede não faz nada, ele é só um ponto morto. Mas quando esse nó se conecta com outros, ele forma uma inteligência coletiva capaz de reescrever o código do universo, ou pelo menos derrotar o Apocalimon. A amizade e a cooperação são as únicas formas racionais de enfrentar um mundo que é inerentemente caótico e perigoso. Sozinhos, somos presas fáceis para os nossos próprios pensamentos, para as dificuldades externas. Juntos, a gente cria uma digievolução da nossa própria consciência. Não é mágica, é estrutura. É entender que o outro não é um obstáculo para minha liberdade, mas a condição necessária para que eu possa, de fato, voar mais alto.
O desenho nos provoca a olhar para o lado e perguntar: quem é o parceiro que eu estou deixando para trás porque acho que sou autossuficiente? Se você não consegue responder isso, talvez você ainda esteja no nível em treinamento da vida, esperando o choque de realidade que só a verdadeira amizade, com todas as suas brigas, reconciliações e sacrifícios, pode proporcionar. No grande jogo da existência, a cooperação não é um bônus, é o código-fonte da vitória. 10. A ética do cuidado em meio ao caos. Para encerrar esse raciocínio, vale pensar na ética que envolve essa amizade. Não é uma amizade de conveniência, onde eu sou seu amigo porque você me dá algo em troca. É uma ética de cuidado. Em Digimon, quando um personagem está na pior, o grupo não o descarta por ele estar atrasando a missão. Eles param, ajudam o cara a se levantar e esperam o tempo dele. Isso é um tapa na cara da nossa sociedade de performance, onde se você não produz, você não serve. Digimon diz que o valor de um amigo não está no quanto ele ita no inimigo, mas no simples fato de ele fazer parte do grupo. A cooperação é um compromisso incondicional. Se a gente trouxer essa lógica para a nossa vida, a gente começa a ver que superar desafios não é sobre chegar primeiro, mas sobre garantir que ninguém se perca pelo caminho. Afinal, de que adianta salvar o mundo digital ou conquistar o sucesso se você chegar lá e não tiver ninguém para dividir o lanche e rir das bobeiras que aconteceram na jornada? A vitória solitária é, logicamente falando, a derrota mais triste que existe. A amizade é o que dá sentido ao esforço. Sem ela, o desafio seriam apenas tarefas mecânicas. Com ela, cada batalha é um passo na construção de quem a gente realmente quer ser. E é por isso que, mesmo depois de tantos anos, a história daqueles 8 moleques e seus bichos estranhos ainda faz todo o sentido do mundo. É o manual básico de como ser humano, num mundo cada vez mais frio e binário.